Olá, galera! E aí, tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sei que no final do ano vocês estão com preguiça, normal, né? Estamos aí em outubro, final de outubro, né? Quase chegando dezembro. É normal, tá? Ficar com essa preguicinha. Mas temos que concluir os nossos conteúdos, as nossas atividades, tá ok? Então, me acompanhem aí. Livro de história, tá? Nós estudaremos aí café, um novo cultivo. Nós vimos a primeira produto assim do Brasil, né? Aquele produto que estourou lá na Europa para o Brasil, né? E vimos também a cana-de-açúcar, começou a crescer os engenhos, né? Depois vimos o que, galera? Quem é que lembra? A descoberta, né, do ouro, de pedras preciosas. Aí veio a fase da mineração e agora estudaremos um novo produto que também ajudou muito na economia do Brasil, tá ok? Que é o café. Um novo cultivo, a cafeicultura. Então vamos lá. O texto abaixo foi publicado no final do século XIX, gente, pertinho, estamos no século XXI. Não é tão longe assim, não. Ainda mais para mim, né? Os pais de vocês também que viveram aí no século XX e agora estamos aí no século XXI, tá ok? Aborda a produção do café. Leiam. Vou dar um zoom, tá? Então vamos lá. Tio Tomás me colheu. O capataz me viu com indignação cair fora do balaio. Chovia. Depois o sol me secou. Durante 2 dias, um rolo. Me amassou como se quisesse quebrar-me a casca cada vez que me passava por cima. Finalmente, achando que eu estava suficientemente seco, passaram-me pela peneira. Fui arremessado ao ventilador, donde sai pronto para ser ensacado da fazenda para o intermediário na estação e dali para o Rio de Janeiro. Então, galera, quem está narrando essa história? Parece até, né? Mas quem é que está narrando? Olha isso aí são grãos de feijão. E o que vocês leram agora vem falando o processo que o grão de feijão passa até ser ensacado. Observando, né? Isso, vamos lá. Quem é o narrador do texto? A tia já falou lá em cima. Quais etapas da produção do café são citadas no texto? Então, ele é colhido, né? Aí colocam o café para secar. Aí depois vem o quê? Aí vocês irão escrevendo com as palavrinhas de vocês, tá ok? De acordo com o que você já estudou, quem possivelmente realizava esse trabalho para onde o café era levado? E aí, o que vocês acham? Galera, nessa época ainda, o que acontecia aqui no Brasil? Lembram? Quem foram os trabalhadores aqui, né? Que fez o Brasil crescer e sem receber nada? Quem é? Pensem aí e coloquem. Como você terminaria a aventura desse grão de café? Coloquem aí que vocês soltem a criatividade de vocês. Você já tomou café? Você gostou? Conhece pessoas que consomem essa bebida? E aí? Vocês tomam café? Não tomam? Gostam? A maioria dos adultos gostam do café, não é isso?
Mas tem criança que gosta. Por exemplo, a minha filha ama café. Se deixar, ela bebe um café, um copo cheio de café, né? Mas ela é criança, não pode. E aí, vocês gostam? Respondam aí, tá ok? Então, vamos lá, galerinha. Próxima página, a cafeicultura. O café é fruto de uma planta originária da Etiópia, na África. Por volta de 1600, era conhecido na Europa por suas propriedades medicinais e estimulantes. Em meados do século XVIII, os europeus passaram a consumi-lo como bebida. As primeiras mudas de café foram trazidas ao Brasil em 1727. Primeiro, o café foi cultivado em Belém, no atual estado do Pará. Nos quintais e jardins das casas para o consumo próprio. Então, vamos lá. Tia, foi logo assim de cara que eles plantaram, né, bastante café? Não, olhem o que o livro vem falando. Primeiramente, o café foi cultivado em Belém, no atual estado de Pará, nos quintais e jardins das casas para o consumo próprio. Se eu falo consumo próprio, a pessoa plantava ali e ela mesma consumia, tá? Depois foi plantado no atual estado do Amazonas e também no Nordeste. Só em 1773, mudas de café foram levadas ao Rio de Janeiro. Nessa área, o solo e o clima eram propícios ao seu cultivo. Galera, qual é o clima aqui do Rio de Janeiro? E aí? O que é que vocês acham? Quente, né? Então, o café se desenvolve melhor na região quente. Temos chuvas aqui também, não é só seca, né? Como o Nordeste. Olhem aí, olha, pezinho de café, tá vendo? Olha aí o vermelhinho e tá escrito assim, pés de café. No detalhe à esquerda, ramo com frutos. No detalhe à direita, grãos torrados. O cafeeiro tem flores pequenas, brancas e frutos vermelhos ou amarelos. Depois de secas, torradas e moídas, as sementes dos frutos se transformam em pó de café. Número 1. O café é uma bebida muito popular no Brasil e em grande parte do mundo. Para confirmar, entreviste os adultos de sua família. Pergunte a cada um se costuma beber café. Anote no caderno o total de pessoas consultadas e quantas responderam que bebem café. E depois, com a ajuda do professor, não tem como, você e os colegas vão reunir os dados obtidos por toda a turma e conferir o resultado da pesquisa. Aí, vamos fazer assim, vamos colocar no Zoom, vocês pesquisam e na quarta-feira vocês irão me falar a resposta. Quantas pessoas bebem, gostam de café, tá ok? Se gostam, né? Se bebe é porque gostam, né? Normalmente as pessoas amam café. Vamos lá, próxima página, 104. A expansão das lavouras de café. Então, vamos lá. Por ser um produto bastante procurado, em outros países, o café despertou o interesse dos fazendeiros. No início, sua produção era semelhante à da cana. Monocultura. O que será a monocultura, gente? Olhem aí do lado. Cultivo de um único produto, tá ok? Em grandes propriedades destinada à exportação com uso de mão de obra escravizada. No início do século XIX, o café foi cultivado com tanto sucesso que o Brasil, pouco tempo depois, se tornou o maior produtor mundial dessa mercadoria. Em menos de um século, as lavouras cafeeiras se espalharam pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e pelo norte do Paraná.
o solo fértil e as chuvas favoráveis ao cultivo de café nessas regiões contribuíram para a expansão dessa cultura. Observe o mapa a seguir. Então, nós temos aí ó, o mapa de São Paulo, Marcha do Café, tá? Século 19 e 20, nós temos aí, olha só, galerinha, vamos lá na legenda para entendermos. Vale do Paraíba até 1850. Então, esse aqui, ó. Vale do Paraíba, tá vendo, ó? Ó o rio aí, ó. Rio Paraíba do Sul. Então, aqui, ó, Vassouras. É Rio de Janeiro ainda, tá ok? Centro-Norte de São Paulo, 1850 e 1900. Olha essa, a região todinha aí era cultivada café. E Oeste Paulista, de 1900 a 1950. Olhem aí. Ó, o laranjinha lá de cima, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Tá, e essas setinhas significam o quê? Sentido da expansão do cultivo do café. Então, ó, observem que do Rio de Janeiro, ó, foi indo, tá? Para São Paulo, aí o centro-norte de São Paulo. E essas setinhas indicam para onde o cultivo de café se espalhou, né? Então, vamos às perguntas. Observe o mapa e descreva o caminho percorrido pelo café no estado de São Paulo, mencionando os locais e o período. Então, vamos lá. Prestem atenção. Observe o mapa e descreva o caminho percorrido pelo café no estado de São Paulo, mencionando os locais e o período. Então, olha só. Quando eu começo aqui, ó, Vassouras é Rio de Janeiro. Já começa o quê? Taubaté, tá? Taubaté, aí foi Taubaté 1850. Aí vocês irão escrever, ó, todos esses lugares, ó. Campinas, Rio Claro, Limeira, São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Catanduva. Gente, tudo isso. Só que aí, quando vocês escreverem esses nomezinhos, vocês irão colocar o período lá, 1850 a 1900. E a mesma coisa aqui no último, aqui em cima, tá? E o período também. 3. Então, galerinha, vocês podem procurar no Google, tá? Sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vocês podem colocar assim. A cidade do Rio de Janeiro e o cultivo do café. Aí vai aparecer vários sites. Vocês terão que ler, ver se na cidade do Rio mesmo tinha o cultivo do café ou não, tá? Quando o livro fala município, nós temos o estado do Rio de Janeiro, que é grandão, né? Bem grande. Quando eu falo a cidade, é onde nós moramos, tá? Porque no estado do Rio existem várias cidades. Por exemplo, a cidade de Cabo Frio, a cidade de Arraial do Cabo, a cidade de Angra dos Reis, São Pedro da Aldeia. Então, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós temos várias divisões. Essas divisões são cidades. E nós moramos na cidade, que é a capital do estado do Rio. E se chama também Rio de Janeiro, tá? A cidade do Rio de Janeiro. Então, eu quero saber se na cidade do Rio de Janeiro houve o cultivo do café. Pesquisem aí, tá certo? Continuando. Vamos lá. Do Vale do Paraíba para o oeste paulista. Então, vamos lá. Vale do Paraíba é aqui, tem um pedacinho aqui no Rio de Janeiro, tá ok? Que fica ali às margens
do Rio Paraíba do Sul, como vimos na página 104. Agora vamos ver a expansão do café. Então vamos lá. As primeiras fazendas de café foram instaladas no Vale do Rio Paraíba do Sul, entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, o intenso cultivo do café, caracterizado pelo desmatamento e pelas queimadas, levou ao esgotamento do solo do Vale do Paraíba. Com isso, a produção de café foi deslocada para outra região. Vamos ver o que é esgotamento do solo. Olhem aí. Processo de perda de nutrientes do solo que pode torná-lo infértil. Então, com tantas queimadas, o solo vai perdendo todos os seus nutrientes e ele fica um solo que não dá mais para cultivar nada. Tá? Existe aí um trabalho, né, à parte, hoje em dia nós sabemos disso, que tem como aí fazer com que o solo volte a produzir, mas, gente, leva tempo, tá? Tem outros fatores que causam aí a demora, tá? Então, quando a gente fala do esgotamento do solo, nós estamos falando disso aí, ó, queimadas, tá? Desmatamento, queimadas, vai deixando o solo infértil. Se vocês repararem, vamos pausar um pouquinho aqui e ver a situação lá do Pantanal, que é no centro-oeste do Brasil. O que aconteceu? Houve aquela queimada toda, né? Muitos bichinhos morreram, muitos animais aí nativos, selvagens. Então, assim, o solo foi queimado também. Ele também perdeu os seus nutrientes. E por um bom tempo, ali não vai conseguir se produzir nada. Ali crescer, sabe? Árvores, as plantas que tinham. Vai demorar até o solo se recuperar. Então, vamos lá. Então, com o esgotamento aqui, tá, gente? Aqui no Vale do Paraíba, a produção do café foi deslocada para outras regiões. Os cafezais passaram a ser cultivados em grandes extensões de terras férteis em Campinas, seguindo depois para o centro-norte do estado de São Paulo. No início do século XX, as plantações de café estenderam-se ao oeste paulista e depois ao norte do Paraná. O terreno pouco acidentado e o emprego de novas técnicas agrícolas para evitar o esgotamento do solo também contribuíram para o desenvolvimento da cafeicultura nessas áreas. Então, observem aí esse quadro, tá, de Johan Moritis, desmatamento de uma floresta. Então, gente, hoje em dia acontece muito isso também, tá? Na verdade, é o desmatamento da floresta para se criar gado, né? Aves. Então, continua essa linha aí do desmatamento para cultivar outras coisas ou criarem animais. 4. Por que o café marchou do Vale do Paraíba em direção ao oeste paulista e outras regiões? Explique. Então, por que no início era no Vale do Paraíba, aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, e houve alguma coisa para que não acontecesse mais esse cultivo do café? O que houve? Eu quero que vocês expliquem com as palavrinhas de vocês. 5. Observem a gravura acima e respondam as questões a seguir. Quem são as pessoas retratadas na imagem e o que estão fazendo? Olhem aí. Quem são essas pessoas aí trabalhando? O que elas estão fazendo? Escrevam aí. B.
Que tipo de problemas ambientais a atividade representada na gravura pode causar? Pesquise em publicações impressas ou digitais e anote suas descobertas no caderno. O próprio texto vem falando, né? Se você prestou atenção aí, o que isso pode causar, né? Esse desmatamento, você vai anotar aí, né? Tia falou, frisou bastante essa parte. Vamos para a última página, o trabalho nas fazendas de café. O trabalho nas fazendas começava com a limpeza da área destinada ao cafezal. Derrubava-se e queimava-se a mata nativa para preparar a terra e plantar. Cerca de 4 anos depois do plantio, podia ser feita a primeira colheita. Olhem aí, gente, 4 anos depois. Na colheita, os frutos eram apanhados e depois peneirados para eliminar terra, pedras, folhas e galhos. Então, eram levados em tanques e colocados para secar nos terreiros. Por último, os grãos eram socados para remover as cascas e finalmente embalados em sacos de juta. O que é juta? Fibra de uma planta usada para confeccionar sacos e outros objetos. Para realizar essas tarefas, no início, os cafeicultores usaram trabalho escravo. Porém, em 1850, o tráfico de escravizados para o Brasil foi proibido por lei. Então, em algumas fazendas, os cafeicultores começaram a usar também a mão de obra de imigrantes assalariados. Então, gente, aí o livro resumiu bastante, tá? Então, quando os fazendeiros viram que não poderiam mais lucrar, né, assim, da mesma forma, por quê? O que acontecia na época? Os escravos trabalhavam sem receber nada. Quando começou essa questão da abolição da escravatura, né, muitas pessoas influentes da época, como Tiradentes, poetas, jornalistas, né, eles não eram a favor disso, começaram então a surgir, né, leis que proibiam vários tipos de escravização. E uma delas é que o Brasil estava proibido de trazer negros africanos para trabalharem aqui como escravizados. Então, cortou isso aí. Então, eles falaram, poxa, já que a gente, né, não pode trazer mais os negros, né, os africanos, eles começaram, tá? E tem toda uma história por trás. Começaram a fazer propagandas lá na Europa, falando que aqui tinha terras, que a pessoa poderia vir para cá, né? Os imigrantes europeus conquistarem um emprego, terem suas terras para plantar, para cuidar da família. Isso tudo é verdade, tá, galera? Nessa época aí de 1850, porque lá na Europa estava acontecendo uma crise muito grande. Então as pessoas estavam passando fome. Foi então quando surgiu, né, esse comercial todo daqui do Brasil. Mas os coitados vieram sim, lógico que eles ganhavam alguma coisa, muito pouco, né? Posso dizer que também era um trabalho escravo, mas era melhor do que o que os negros viveram aqui. E eles ganhavam sim um pedacinho de terra, mas trabalhavam bastante duro. Vocês podem até perguntar ao pai de vocês, a novela aí Terra Nostra, passou já muito, muito antiga, né? Mostra essa época, né, essa história aí, tá, dos imigrantes quando eles desembarcaram aqui no Brasil para trabalhar. Tanto é que tô fazendo assim um resumo para vocês, tá?
Tanto é que no sul do Brasil, se vocês, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir lá, vocês irão ver que lá tem bastante da cultura europeia, porque como o Brasil, né, é um país tropical, muito calor, os imigrantes estavam acostumados com o frio da Europa. E o lugar que mais frio, né, muitos deles desembarcaram e vieram aqui para o sul, né, vieram para o sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, se vocês perceberem lá, a cultura é bem voltada para a Europa. 6. Observe a foto acima e responda as questões a seguir. Que etapa da produção do café ela retrata? Letra B. Que tipo de mão de obra aparece na foto? Então, observem a foto e escrevam. Tá certo? Um beijo grande, fiquem com Deus. Até quarta-feira.